Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje, capítulo 34, Pontos Cantados. A expressão pontos cantados refere-se a cantigas da religião. Em toda a Umbanda, independente da vertente, as cantigas têm uma importância muito grande dentro da ritualística. Característica comum dos pontos cantados são os versos simples, por vezes cantados em português errado, pois boa parte deles surgiram quando a alfabetização era ainda precária no Brasil. Tente imaginar o percentual de pessoas que sabia ler ou escrever no começo do século XX. Os pontos de Umbanda são majoritariamente em português. Porém, alguns carregam termos em Yorubá, de influência Queto, ou Quimbundo, de influência Banto. Por vezes, contam a história de uma entidade. Outras vezes, são apenas agradecimentos, pedidos de auxílio, etc. É comum que os trabalhos se iniciem e se encerrem com pontos cantados. Oração. O ponto cantado deve ser visto como uma oração em forma de canto, sendo extremamente útil para que o médium eleve seu pensamento através das estrofes simples que normalmente compõem o ponto. Por isso o termo ponto, já que costuma ser pequeno. Uma das grandes dificuldades dos terreiros é fazer com que os membros da corrente cantem. Muitos, por vergonha, acabam apenas mexendo os lábios, sem emitir verdadeiramente um canto. É preciso superar essa vergonha, tendo-se em vista que o canto, num ritual religioso, tem a força de uma oração, sendo capaz de congregar boas vibrações em todo o ambiente. Cantar fora do terreiro. Há pessoas que cantam pontos no caminho para o trabalho, limpando a casa, andando de bicicleta, enfim. Haverá algum problema nisso? Na verdade, não. Pode-se cantar pontos onde e quando se queira, mas é preciso ter um certo cuidado. Se a pessoa canta com frequência, nos mais diversos ambientes, existe uma boa chance de que se transforme, sem querer, um ponto numa espécie de marchinha, uma música qualquer, fazendo com que aquele aspecto sagrado do ponto, que faz arrepiar os pelos dos braços, se perca, tornando o ponto simplesmente uma música sem maior valor, algo que se cante com a boca, mas que não vibre o coração. Por essa razão, recomendo que sempre que se evite cantar fora do terreiro, não porque isso traria algo de ruim, mas para que o aspecto sagrado do ponto não se perca. Atabaques. Na Umbanda nascente não se usava atabaques, isso basicamente por duas razões. A primeira é que o caboclo das 7 encruzilhadas entendia que a entidade vinha para fazer caridade, não para ficar dançando, cantando, etc. Isto é, ele tinha uma visão restrita ao trabalho. Entidade baixa para fazer caridade. E ponto final. A segunda razão é que se temia, com certa razão, que o som dos atabaques condicionasse os médiuns negativamente, isto é, só conseguindo incorporar se os atabaques fossem tocados. Por isso, naquele tempo, os pontos eram entoados apenas com a voz, sem palmas, sem atabaques, sem nenhum outro instrumento. Sem dúvidas, os receios do caboclo das 7 encruzilhadas eram justificáveis, pois muitos médiuns realmente só conseguem entrar em sintonia se houver um atabaque, e isto é um condicionamento mental muito negativo. Atualmente, a maior parte dos terreiros possui atabaques,
e esses são tocados juntamente com outros instrumentos de percussão, que, se bem executados, são capazes de proporcionar belíssimas cantigas que tocam o coração e a alma. Ponto gritado. A força de um ponto não está no timbre de voz ou na afinação de quem canta, mas na fé com que a pessoa canta. Quanto mais o ponto mexer com as nossas emoções, mais força ele terá. Assim, contudo, muitos exageram na hora de cantar, literalmente, passando do canto ao grito, o que certamente não convém. Pontos antigos e pontos modernos. Este é um assunto que eventualmente aparece. O melhor é cantar os pontos antigos ou os pontos modernos? Na verdade, não há uma resposta certa sobre isso, ficando a critério do gosto pessoal. Particularmente, prefiro os pontos antigos, sem atabaques, só na voz. Eles me remetem a um espaço gostoso entre o espiritual e o material, uma certa nostalgia. Contudo, eu também aprecio o som dos atabaques quando bem executados, e também gosto de ouvir pontos modernos que estão sendo divulgados principalmente pelo YouTube. Não acho que necessariamente precisa haver atrito entre o passado e o presente. Ambos podem conviver e trazer a sua contribuição, porém, cada um é livre para escolher aquilo que mais desperta a sua fé, que é o objetivo do ponto cantado. Pontos para a esquerda. Antigamente, era comum ouvirmos pontos de Exus que faziam associações com o diabo, ou até mesmo com atos de violência. Contudo, embora populares, pontos dessa natureza mais enfraquecem do que ajudam a religião, pois não raro difundem uma imagem que não condiz com a realidade. Por essa razão, eu sugiro evitá-los. No blog está disponível uns exemplos de pontos cantados. Quem puder, acesse lá para melhor conhecê-los. E aqui encerramos o capítulo 34 dos pontos cantados. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.